nos faça entender teu sacrifício. E a maior prova de amor que nós já vimos. Então ensina-me a amar. Tudo bem? Prossiga Cast na área. Meu nome é Julian Serri e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema maravilhoso, sobre o reino de Deus, como manifestar o reino fora da igreja, fora do seu ambiente, né, de segurança. Estou aqui com meu amigo Giovanni Rigg. Fala aí, galera, bom demais? Estamos aqui então com mais um Prossiga Cast. Ansioso por esse momento, com um bate-papo aqui sensacional com o nosso irmão Jonathan. Vai ser incrível toda a experiência, todo momento, estamos ansiosos. Perfeito. Antes de começar a assistir esse vídeo, deixa o seu like carinhoso, coloque os comentários aí, sugestão de tema a gente está aceitando e compartilha pelo menos para 5 amigos aí para essa mensagem chegar mais longe. Fechou? Expansão do reino. Exato, expansão do reino. Você já começa a praticar o tema de hoje, ó, como manifestar o reino, compartilhando com seus amigos. Bora, roda a vinheta. Bom, então hoje a gente vai falar como manifestar o reino fora da igreja, como você ser cristão, né, fora do ambiente de segurança. Estou aqui com o meu amigo Jonathan. Mano, seja muito bem-vindo. É um prazer gigantesco poder gravar com você de novo, estar aqui, né, para a gente falar sobre a palavra, sobre Deus. Para quem não sabe, eu e o Jonathan, a gente começou um projeto lá atrás, que é a Direção Certa, né, a gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos, alguns vídeos juntos. E hoje estar aqui com você, né, com o Giovanni é gratificante. Obrigado mesmo por ter aceito o convite de gravar com a gente. Amém. Eu que agradeço, primeiramente, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Juliano, Giovanni, é um projeto de Deus. Né? Vocês que estão aí por trás da câmera, aí, vendo esse vídeo, né? Sigam eles. Eu tenho certeza que vocês vão ser edificados. E como a gente falou, né? Já aqui no início, aqui nos bastidores, né? Sim. Falar de Deus não há nada melhor. Então, sempre que a gente comenta algo sobre Deus, sobre a palavra, sobre uma experiência, vidas são tocadas. Então, esse é o nosso propósito. É falar daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E tenho certeza que o projeto de vocês vai longe ainda. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Eu acredito, hein? Creio muito. Amém. Papai do céu tem feito coisas maravilhosas, Jonathan. Maravilhosas. O nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre gratidão, né? E chegou a muitos coraçõezinhos, né, Ju? Foi uma bênção, realmente. Depois, o segundo vídeo, direcionado para o conhecimento, nós falamos sobre dons, talentos e habilidades. E aí o Papai do Céu abriu a nossa visão, né, sobre esses temas e tudo mais. Amém. Na série Convidados, nós tivemos a presença na primeira nossa, a Denise, né? Denise Pinheiro, candidata a deputada federal, bem bacana também, uma bênção mesmo. Nossa, tem nos ajudado muito. Desde a oportunidade, valeria a pena até você conhecê-la também. E hoje, convidado da nossa série, Jonathan. Vamos lá. Legal. Quem é o Jonathan? Fala pra nós um pouquinho da história do Jonathan. Bom, meu nome é Jonathan, tenho 29 anos. Não parece, mas tem. Parece que tem menos. Esse cabelo branco aqui dá uma sacaneada, né? Sou casado com a Luísa, amor, a mulher mais linda desse mundo. Boa. Pai do Christopher, e nós temos o Gabriel também. Eu sempre brinco, né? A Luísa tem o Gabriel, eu tive o Christopher, aí Deus nos uniu e agora é tudo nosso. Top. A gente tá uma família muito linda, Deus nos abençoou. Sou analista de sistemas, trabalho com TI já há 7, 8 anos. Trabalho numa empresa aqui em São José dos Pinhais. Já estamos há 2 anos lá trabalhando. Uma empresa da área da saúde, totalmente fora assim da minha zona de conforto, né? Entrar na área da saúde foi bem desafiador, mas estou gostando, muito bom, empresa muito boa. E é isso, faço parte da 316, lá hoje em Curitiba, né? Comecei na 316 Airport Church aqui em São José, e agora estou na Batel, né? Por umas movimentações de Deus aí, acabamos indo para lá. Construímos a nossa casa própria. Glória. E aí, no meio dessa transição para casa própria, a gente foi congregar na 316 do Batel. Tem sido uma bênção. Vocês já estão morando lá na casa? Nós estamos morando na casa. Glória a Deus. Deus nos surpreendeu, assim. Deus é fiel. Aleluia. E aí, estamos lá na 316. Ministério muito bom. Deus tem dado todo o suporte para nós. Para caminhar como família, né? Investir no nosso ministério, né? Nos ajudar a manifestar o reino, né? Expandir, né? Perfeito. Por isso que a gente comentou sobre o tema, eu já imaginei, vamos falar alguma coisa nesse sentido, porque não é sobre uma placa, não é sobre uma igreja, não é sobre um lugar específico, é sobre um reino, né? Jesus trouxe isso para nós. E aí a gente está aqui a manifestar o reino. Glória a Deus. Ótimo. Para a gente começar, Jonathan, o
que é o reino, né? Para a gente entrar no tema, né? A gente está falando de manifestar o reino, o que é o reino, né? Exatamente, a gente precisa saber para poder praticar isso no dia a dia. Então, queria que você falasse para a gente o que é o reino. Amém. Eu queria compartilhar aqui, ó, tá no texto de Marcos 1:15, fala assim, ó. Vamos no 14, que daí dá pra gente abrir um pouco mais. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Tá, mas o que é o reino, né? O reino de Deus. Se a gente voltar um pouco, a gente vai ter que dar uma navegada, né? Lá no início, quando Deus criou o homem para ter domínio, para governar. Deus fala, né, no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre a terra, sobre os animais e tudo mais. Então, na verdade, o homem ali já foi intitulado o reino de Deus. Né? A conexão do homem com o Pai, o céu na terra. E Deus dava direção para o homem, né? A Bíblia diz, Gênesis 1, que o homem conversava com Deus. Deus descia na virada do dia e trocava ideia com Adão. Então, Deus dava todas as direções do céu para ele aplicar na terra. Deus não deu a terra para o homem, deu o governo para ele da terra. Então, o homem ali já estava o reino de Deus. E quando o homem teve a queda, quando veio o pecado, o homem perdeu o governo, na verdade. Ele perdeu a comunhão com Deus e perdeu o governo. Ele entregou na mão de Satanás o governo. Tanto que a Bíblia, em vários momentos, vai dizer o príncipe deste mundo, Satanás. Sim. O governo estava na mão dele. Isso se quebrou com Jesus, porque daí Jesus veio restaurar o reino. Por isso que Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Ele começa dizendo, é chegado o reino. E aí o que Jesus fez? Morreu, ressuscitou, e com isso, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos salvos, nós temos a comunhão com o Pai novamente, nós podemos nos ligar ao Pai, e aí, ou seja, quando eu tenho o Pai, eu tenho a direção do céu de novo e eu posso governar sobre a terra. Porque a Bíblia também diz que nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o rei é Jesus. Ele está assentado. O trono, não há nome mais alto, não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Então, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então, se ele é o rei, nós estamos junto com ele. E aí, a nossa ideia, a nossa missão é trazer esse governo de Jesus do céu aplicado na terra. Governo de novo. Então, o reino de Deus, se a gente for trazer aqui algumas coisas, primeiro a gente precisa entender. Jesus falou assim, ó, creio no Evangelho. Primeiro, para você manifestar o reino, você tem que crer no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, é uma novidade. Né? E o que é, para nós, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus? Né? Deus nos ama. Deus nos amou tanto, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus nos ama tanto que deu o seu Filho. Eu até brinco. Você daria o seu filho? De jeito nenhum. Você daria o seu filho? Eu não daria o meu. Isso não me faz menos crente. Céu, mas é um amor incondicional. Então Deus nos ama. Não é simplesmente assim, hoje, Leo, eu te amo. Como amigo. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Eu não consigo compreender. Não sei se vocês, assim. Eu já tentei várias vezes, até questionei a Deus. Como é, esse amor, assim, de simplesmente entregar o filho para que as pessoas pudessem ter acesso ao Pai de novo, ter a alma salva, né? Não pelo escapar do inferno, né? As pessoas às vezes têm medo, né? Não, eu preciso ir para a igreja porque senão eu vou queimar no inferno. Não é isso, irmão. Entender que, cara, Deus, ele demonstrou o amor de uma forma incompreendível. Que a gente precisa de alguma forma retribuir. Até aproveitando também, isso aí realmente trazendo o porquê que Deus fez. Porque ele tinha um porquê. O porquê era aquela situação assim, para você não ir para o inferno. Mas não era só isso. Ele fez isso por quem? Por quem? Para que para que nós não fôssemos para o inferno. Exato. Esse é o porquê, né? Então isso aí fez com que Deus, não dá para comparar, mas é o que surgiu aqui agora. Sim. Mas é tamanho amor que foi capaz de entregar o seu próprio filho por nós, né? E graças a Deus ele também ressuscitou, nos dando a vitória, a certeza de que nós estamos vivos e vitoriosos em Jesus. Essa questão do filho, esses dias eu assisti uma pregação e aí o pastor ele trouxe de uma outra forma, né? Ele falou assim, Deus ele não deu o seu único filho, ele escolheu entre os filhos quem ele ia dar, né? Quem ia morrer. Então, por exemplo, né, como é que eu pergunto pro Giovana, quem que você prefere que morra, Alice ou a Giovana? Cara, não tem essa condição, né? Os meus filhos, Joaquim e a Lívia, não tem isso, não é pegar, vou dar meu filho, é pior ainda, né? Então, cara, que amor é esse? E por isso que a gente precisa
eu entendo manifestar o reino dele aqui na Terra, porque, cara, não foi em vão que ele fez tudo isso por nós, né? A gente precisa de alguma forma retribuir isso. E aí uma coisa que eu percebo também, que pessoas estão morrendo porque, né, você aí que está nos assistindo não abre a boca, porque você não faz o que precisa ser feito. Né? O reino ele precisa ser manifesto para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam impactadas. Ontem a gente visitou um orfanato, lá em Mãe Maria, fica aqui em São José dos Pinhais. Sim. Cara, que histórias, que situações complicadas daquelas crianças. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que essas pessoas sejam alcançadas, para que a vida delas sejam transformadas. Até aproveitando também sobre a questão da pregação lá, veio também uma outra situação. O Senhor, ele tem realmente, nosso Deus, nosso Pai, ele tem vários filhos. Ele foi lá e escolheu um, só que ele tinha escolhido o perfeito, que não tinha pecado, o que não tinha falha. Então ele escolheu o que não errou para morrer por todos nós que errou. Forte, né? É isso. Sem comparação, cara. É isso. E esse amor não tem como entender. Não tem. A gente não consegue. A gente tenta. Se chegar, a gente fica dias aqui e ainda não vai chegar na conclusão. É um amor incondicional. E esse amor que a gente recebe é o que nos faz ficar constrangido. Eu, quando eu tive experiência com Deus, assim, de experimentar do amor, na minha cabeça, naquele dia 26/6/2016, para mim eu era o maior pecador da Terra. Naquele ambiente, eu estava numa igreja. Estava no Bola de Neve lá e simplesmente eu olhava aquelas pessoas todas adorando e eu falava, cara, primeiro que eu achava que eu não podia estar ali, porque eu era pecador. E na minha cabeça, um dos piores. Tinha vergonha daquilo que eu havia me tornado. E quando eu experimentei o amor de Deus, eu fiquei tão impactado que eu falei, como pode eu, dessa forma, tão sujo, né, um Deus tão santo, me abraçar e dizer que eu sou amado, que eu sou filho, que eu, sabe? É algo que realmente toma conta do coração da gente e a gente fala, meu Deus, eu preciso corresponder a isso. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de, né, a gente simplesmente colocar um Salmo 91 na parede, a gente ter um santinho, deixar a Bíblia aberta, ou carregar simbologia só de Cristo. Cara, nós temos que carregar. Ele, na verdade, quando a gente aceita Cristo, ele já está aqui. E corresponder ao amor de Jesus. Sim. É isso, é corresponder esse amor. Eu penso muito nisso, né? Deus nos amou e o que eu faço com esse amor dele? Eu preciso corresponder. E aí o segundo, seguindo só aqui no Evangelho, né? É que ele nos perdoou dos nossos pecados por meio de Jesus. Então, é o que eu acabei de dizer, eu estava, né, para mim, eu era mais sujo naquele ambiente. E aí, no momento em que recebi a Cristo, os meus pecados foram perdoados. Isso também é algo que é incompreendível, porque se nós formos analisar a nível de lei, quando um cara ele comete um crime, ele é julgado, ele vai preso. Sim. Ele indo preso, ele está tendo uma consequência daquele ato dele. E aí com Jesus é algo que é absurdo, porque daí você pecou uma vida inteira. Eu tinha 23 anos quando eu me converti. Pequei até os 23 anos. E aí simplesmente ele me amou e falou, não, tá perdoado. A partir de agora, acabou. Mas ele não pecou mais? Pequei. E continuo perdoado. Nossa. Loucura. Vou pecar amanhã, tô perdoado. Vou pecar depois da manhã, tô perdoado. Como pode isso? Faz sentido pra vocês? Pra mim não faz. Não faz sentido. Por isso que o Evangelho de Deus é loucura. Por isso que a Bíblia diz que é loucura. Mas é loucura mesmo, mas é porque senão a gente vive preso no pecado. Mas o pecado já não tem mais poder, porque ele foi vencido na cruz, por Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele se fez pecado, a Bíblia diz. Ele levou o pecado lá na cruz e acabou. Exato. Então o pecado não tem mais poder. Perfeito, isso é maravilhoso, né? Saber que mesmo sendo falhos, pecadores, né, Deus nos ama dessa forma, desse jeito. E aí eu acho que muitas pessoas têm uma visão disturpada do que é manifestar o reino, né? Às vezes a gente confunde muito com religiosidade. Eu preciso ir no culto, eu preciso estar todo domingo lá na igreja. Cara, isso é importante para aumentar a sua fé, né? O ambiente, ele faz com que você sinta a presença, né? Que você esteja mais engajado ali com o Senhor. Mas manifestar o reino, para mim, é mais do que isso. Né? Que a gente vai se aprofundar aqui no tema agora. Amém. E aí o ponto 3 e o 4 sobre o Evangelho de Deus, eu vou ler os dois e a gente já fecha essa introdução, né? O 3 é que ele abriu as portas para sermos restaurados no reino. E o 4 é, temos acesso ao trono de justiça dele e podemos usufruir de tudo o que o reino de Deus traz consigo. Então, quando Jesus morre, a Bíblia fala, né, que o véu foi rasgado. Qual que é o véu, né? O véu do templo? Sim, porque era uma simbologia daquilo que o povo, os religiosos da época, o povo judeu fazia. Eles colocavam um véu
E entre aquele véu existia o lugar, o Santo dos Santos, né? Que só um homem podia entrar, que era o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele oferecia um sacrifício e ali a presença de Deus se manifestava na vida dele. Então era um homem que tinha acesso a Deus. Quando Jesus morre, todo mundo tem acesso. Então é esse o ponto. Nós estamos restaurando o reino dessa forma. O sacrifício de Jesus nos fez acessar o Pai. Então não tem essa, é só o pastor, é só o padre, é só o sei lá quem. Não tem nada a ver. Qualquer um, aquele que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, morreu e ressuscitou, isso é muito importante, você falou, ele vive é o Espírito Santo que testifica. Porque eu não vi Jesus carne e osso aqui. Vocês viram ele? Não. Eu não vi. Mas o Espírito Santo confirmou no meu coração. Eu tenho a convicção. Não é nem... eu gosto de usar a palavra mais do que fé, é convicção, porque eu sei. Eu não preciso que ninguém me prove, eu não preciso de nenhum estudo, eu não preciso de uma pessoa, eu não preciso que Jesus apareça aqui. Eu sei que ele está vivo. Porque eu sei que ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que vocês também sabem. Sim. Então, quando a gente tem essa convicção e a gente entende que o Espírito Santo nos convenceu que ele está vivo, aí nós acessamos o Pai, direto. Né? Quem vem a mim vem ao Pai. Então, vai a Jesus e você vai ter um encontro com o Pai. É simples a matemática. Aí já não tem tanta loucura, né? É simples. A gente que cria muitos mecanismos, né? A religiosidade faz isso. A gente cria uma religiosidade que eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que louvar mais, eu tenho que pregar mais. Irmão, nada do que a gente faça, aí eu vou ter que dar uma escandalizada, nada do que a gente faça vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Perfeito. Concordo. Não é pelas obras. Nem se eu peque mais, nem se eu pecar mais, nem se eu fizer mais, se eu estudar mais. O amor de Deus ele é constante. Sim. Ele não muda. Ele não vai nem para baixo nem para cima, não oscila. É constante, assim, ó, é o mesmo. Por isso que a Bíblia fala, nada nos separa do amor de Deus. Perfeito. Porque é constante. Até aproveitando sobre o amor de Deus, até pra gente entrar um pouquinho, Jonathan, como que foi a sua conversão, assim? O que levou você a... Poxa, você falou que viveu 23 anos, né? Fora do reino e tudo mais, assim. Tá com 29 anos, então tem 6 anos de conversão. Isso. Como é que foi? O que levou você a converter, né? Porque acontece muito isso, né? Hoje a pessoa tá no mundão aí, tá não sei o quê. Por que eu vou pra igreja? Por que eu tenho que estar lá, né? Então, conta um pouquinho dessa história, desse momento aí. Vou tentar resumir. Então, como eu comentei, né? Dia 26/6/2016, eu quero voltar um pouquinho para resumir a minha história, né? Então, com 23 anos, eu já me considerava um alcoólatra, né? Porque a gente tem uma falsa impressão de que alcoólatra é só o cara que tá caído na rua, 6 horas da manhã, com uma garrafa de pinga no chão ali, deitado, né? Caído. Não é isso. O alcoolismo, ele é aquele que coloca isso à frente de tudo. É a prioridade dele. A bebida se tornou a minha prioridade. Então, aos 23 anos, eu precisava beber todos os dias. Eu já tinha meu filho, como eu comentei, o Cristo, ele tinha 2 anos na época. E aí, então, isso era mais importante do que o meu próprio filho. Entende? Porque eu não conseguia passar tempo com ele, mas eu conseguia ficar no bar. Conseguia todos os dias ficar no bar. Então, isso é prioridade. Então, às vezes as pessoas, até já ouvi comentários assim, ô irmão, mas você não matou, não roubou, não foi preso, né? E, cara, isso é desmerecer o testemunho, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Sim. Porque eu sei o quanto aquilo afetou a minha vida, meu emocional, meu espiritual, meu psicológico, a ponto de querer me matar, me suicidar. Sim. Isso é uma verdade. Momentos assim, eu lembro que eu dirigia muito bêbado, né? Pegava o carro, bebia e saía pela cidade, assim, dirigindo, né, sem responsabilidade alguma. E já tive experiências assim, de estar dentro do carro e ouvir vozes assim, falando, joga o carro no poste, se mata, você não vale nada. Olha o que você fez. E no momento da bêbada ali, de repente, tá até meio debilitado, né? Realmente, não tá com a sua razão 100%, né? E de repente, né, um momento de tristeza, qualquer coisa. E ouvindo muita música, e daí aquele chororô, aquela coisa assim, falando, não, é verdade, e acreditando naquilo. Sim. Aquilo passou a ser uma verdade na minha vida. E aí as pessoas às vezes não sabem, porque eu tava sozinho, né? Então daí é muito fácil, às vezes você pensa assim, mas não foi tão complicado assim, foi, irmão. Foi porque chegou ao ponto de eu querer tirar minha vida. E isso começou a se tornar frequente. Eu lembro que eu peguei o carro uma vez, eu fui na BR, sentido Colombo, eu morava no Auer na época. E eu fui sentido Colombo, não tem nada a ver um lado com o outro. E eu peguei 180 no meu carro lá e chegava a tremer assim o volante, eu tava bêbado. E aquelas vozes, só que eu não tinha coragem de fazer, eu não tinha coragem de tirar minha vida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E sempre vindo aquelas vozes, e uma opressão muito grande, né? Hoje eu entendo que é espiritual. Sim. Na época eu nem sabia do mundo espiritual, não imaginava o quão era forte isso, né? Quão real é. E aí começou uma movimentação, né? Do reino, né? Uma manifestação do reino. Quando eu trabalhava na época com atendimento, suporte,
E a gente atendia uma empresa, e uma dessas pessoas que trabalhava na empresa, ela é cristã, e veio e chegou, começou a conversar comigo sobre, eu tive um sonho com você. E veio me contar essa história, que tive um sonho, não sei o quê, e daí eu... Ela falou, você acredita em revelação? Daí eu falei, só aquele do pagode lá, né? Só aquele grupo lá. Aquele grupo que você acredita. Você conhece. Daí ela já ficou assim, né? Não, o cara nem incrédulo, né? Nem adianta falar, né? Apontou, agora tira, né? Fala aí o que tá pegando, né? E aí ela teve, né, me contou que ela teve um sonho onde eu tinha sofrido um acidente de carro, vai vendo? Tinha sofrido um acidente de carro e o carro tinha dado PT. Tinha dado perca total. E eu estava em coma no hospital. E dentro do quarto do hospital, que eu estava em coma entre a vida e a morte, Deus desceu no quarto e pediu para entregar minha vida para ele. Que loucura. E aí aquilo, quando ela falou, aquilo me deu um choque, assim. Eu falei, vai acontecer, irmão. Ele vai acontecer. Eu dormi na Avenida das Torres, aqui em Curitiba, no volante, bêbado, assim, e eu só acordei com a roda do carro pegando no meu fio, saindo faísca, assim. Meu Deus. E eu só voltei pra pista de novo. Falei, irmão, eu vou morrer, velho. É verdade, isso aí vai acontecer. E aí eu fiquei com aquele gelo, assim, eu falei, meu Deus. E aí passou algum tempo, eu fiquei com aquela marca, assim, no meu coração, falei, isso é realmente algo que tá propício. E comecei a tomar um pouco de cuidado, né? Mas continuei bebendo, continuei fazendo a mesma farra, né? Mas sempre, né, mais cabreiro. Esperto, né? Ficar cabreiro. E aí eu lembro que foi muito marcante, assim, cortando a história. Chegou no dia 26, domingo, 24, uma sexta-feira, a gente fez um churrasco na empresa que eu trabalhava, nessa mesma empresa. Isso, né? Deus estava manifestando o reino lá, usando uma pessoa, um cliente, não tinha nada a ver com a gente. Um cliente, usou um cliente, falou para mim, me mandou uma mensagem, e aquilo já começou a criar uma semente no meu coração. E aí na sexta-feira, fizemos um churrasco, e aquele dia eu detonei, tomei tudo que eu podia. E aí eu sempre fui daquele, não, vamos mais. Aí os amigos não queriam continuar, eu deixei o último na casa dele e continuei sozinho, como eu sempre fazia. E aí eu lembro que as vozes ficaram muito mais fortes nessa noite. Não, se mata, você não vale nada. E um choro, uma opressão, né? Como Deus já tinha lançado uma semente, aí ele vem com tudo, né? Aí o bicho tava furioso. E aí eu lembro que minha irmã me ligou. Minha irmã dificilmente me ligava assim, né? E me ligou 5 horas da manhã, assim, falando, onde é que você tá, cara? Tá louco? E você acordado? Eu chorando, bêbado na rua. Eu chorando lá, ela falou, tô na rua aí, tô bem louco aí, isso aqui. Daí ela falou, vem pra casa. Daí eu falei, não, tô aí, quero ficar de boa, quero ter meu tempo aí. Daí ela pegou e falou assim, vem pra casa e vamos tomar uma. Aí ela falou a palavra-chave e eu... é o que eu preciso. Eu fritei os pneus, já puxei o vendedor. Olha isso aí, louco. Falou a palavra-chave, né? Mas daí eu cheguei em casa, né? Ficamos conversando lá, desabafei, falei algumas coisas que estavam acontecendo pra ela e beleza. No outro dia, sobrou todas as cachaçadas do dia anterior, a gente fez mais um churrasco. Só que na casa dos meus pais daí. Eu já tava morando com eles, né? E nesse final de semana, o meu filho ia estar comigo. Eu pegava ele no fim de semana, né? E ele ia estar lá na casa dos meus pais. E aí eu lembro que eu tive uma experiência muito louca, assim. No dia eu não sabia se eu estava muito bêbado, mas hoje eu tenho a convicção, Deus me permitiu ver tudo aquilo, experimentar aquilo, para me convencer mais uma vez que eu tinha que parar com aquela vida. E aí eu tava lá, e conversando, e bebendo, e fumando, e todas aquelas coisas. E daqui a pouco tinha um amigo conversando aqui comigo, e daqui a pouco parece que a voz dele sumiu, assim, cara. Que loucura. Desligou, e eu comecei a olhar as pessoas, assim. Cara, eu só via vazio, velho. Só via vazio. E o cara aqui, ó, tomando cerveja e vazio. E o outro fumando, e o outro falando besteira, e dando risada, e eu olhei assim, eu falei, cara, E aí eu tive um sentimento, assim, essas pessoas não são máscara. Só que, na verdade, elas estão só, sabe, estão num lugar errado, fazendo as coisas erradas, preenchendo um vazio, né, com isso. Não pode, está errado. E eu comecei a ter essa convicção. E aí, viajando, assim, daqui a pouco, a hora que eu olhei para dentro da casa do meu pai, eu olhei dentro da casa e meu filho estava lá. Aí meu filho correu e abraçou meu pai, assim. Na hora uma voz veio e falou assim, ele não faz isso com você. Não. Cara, aí na hora, assim, eu fiquei muito triste, cara, uma sensação. Eu falei, cara, o que eu me tornei aqui? Falei, chega, velho. Daí eu olhei assim do nada, assim, o Pia falando. E eu não tava nem prestando atenção no que ele tava falando. Daqui a pouco eu olhei assim, eu vou pra igreja. Dele, Ô, louco! No meio tá louco, velho? Como assim, ué? Traz mais uma pra ele aqui, que ele virou. Essa reação, ele, cara, você tá ficando louco? Eu falei, cara, eu vou pra igreja, velho. Daí contei tudo o que aconteceu. Contei do sonho que tinham tido comigo, das experiências que eu tava tendo, das vozes que eu estava ouvindo. E ele falou assim, cara, eu tenho um problema, né, de depressão desde a infância.
Então, eu venho lutando com isso desde a minha infância e tudo que você está me contando eu passo, cara. Esses sentimentos. Então, é uma depressão que você está sentindo, né? Procure ajuda, independente de onde for, vá. Se for para fazer, for bem, pro teu bem, vá. Literalmente, como se estivesse usando uma mula, né? Porque o cara tava ali, não tava em condições, né? Mas o Senhor usa quem ele quiser, na hora que quiser, no momento que quiser. Né? Exatamente. Então, você vê várias experiências com Deus fora da igreja. Que loucura. Eu já estava num ambiente onde Deus já estava se manifestando na minha vida. O problema é que às vezes Deus se manifesta e a gente não dá atenção aos sinais. Entende? Às vezes a gente precisa dos sinais, só que quando vem os sinais a gente não... Ignora, né? Ignora. É acaso. Irmão, não existe acaso. É Deus, cara. É Deus se movendo, Deus tentando te chamar a atenção, é Deus te mostrando, usando pessoas. Às vezes a gente acha que sempre vai haver o sobrenatural de uma forma que vai descer um anjo, vai vir um cavalo branco do céu e... Ah, irmão... Quando vê isso aí, já está na hora de voltar. Já. Jesus já está voltando, já é melhor ficar preocupado, né? E às vezes Deus está ali, cara. O teu irmão ali do lado, falando uma coisa na tua empresa, no teu trabalho, na tua faculdade. Cara, tua mãe, teu pai, às vezes está ali falando alguma coisa e você ignora o sinal. Exato. E aí, esse que é o detalhe. Você não deixa, né, Deus agir, né? Sim, essa semana nós tivemos uma situação que foi até incrível também. Na nossa célula lá, a Maria, né, que trabalha com nós lá na empresa, assim, chegou lá e convidou uma colega de trabalho, né, para estar indo na nossa célula. E aí ela ficou hiper feliz, assim, a nossa célula na quinta, na quarta-feira ela já chegou lá em mim, Giovanni, você não vai acreditar, eu consegui convidar uma pessoa para ir na célula, é recém-convertida, né, foi no encontro agora, e tal, nossa, eu consegui uma pessoa para ir na célula, então, isso aqui, ela vai levar a amiga dela, né, o esposo dela e tal. Só que tem um problema, qual que é o problema? Ela mora perto da sua casa. Legal, Maria, não tem problema, qual que é o problema? Não, ela vai precisar de carona, você leva ela? Com certeza, Maria, ela mora perto da minha casa, como que eu não vou levar? O que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim, não importa quem, aonde, como, a pessoa mora do lado da minha casa, ela foi ouvir de Jesus, a oportunidade de ouvir Jesus lá no trabalho com uma outra pessoa que mora no outro local. Meu Deus. Cara, é o propósito de Deus ali, né? Tá realmente disponível para falar, né? Tá disponível para fazer e deixar Deus agir, né? E Deus usou a Maria naquele dia para levar a Vivi, juntamente com o esposo dela, o José, né? Para estar indo lá com a gente na célula e foi uma bênção, né? Desfrutamos do amor de Deus, várias coisas aconteceram ali. E a Maria ficou como? Hiper feliz, né? Porque uma pessoa que ela estava querendo levar para a célula foi através da disposição dela, da disponibilidade dela. Assim foi com o rapaz também e com você, né? Tipo assim, Deus já estava falando. Imagina se as pessoas não falassem com você, né? Através do sonho, ou Deus falasse com você, né? Aquele rapaz naquela hora ali, ele estava bêbado? Eu não entendi. Com certeza. Estava bêbado ali. Então você incentivou ir para a igreja. Eu sei que você está sentindo, imagina até assim, né? Meio que girando. Eu passo também, né? Tipo assim, ele está passando, sabe que precisa de ajuda, sabe que você deu solução, soube dar o conselho, mas não está vivendo. É Deus, cara, que estava direcionado para você. Cristocidência, né? Nada é coincidência. E olha só, o Giovanni falou, né? A importância da gente manifestar o reino fora da igreja, né? Aonde a gente estiver. Porque se aquela pessoa não tivesse revelado o sonho para você, se você não tivesse ouvido conselhos, talvez você teria perdido a sua vida, você não estaria aqui agora conversando com a gente. Meu Deus do céu. E aí traz uma responsabilidade pra gente. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa falar do amor de Deus. Porque, de novo, né? Pessoas estão morrendo porque a gente não abre a boca. E normalmente a gente fica escolhendo para quem a gente vai levar a palavra de Deus. Ah, não, pro meu chefe não, pô, eu acho que ele não precisa. Ah, não, esse morador de rua aqui precisa. Pô, Jesus te ama, tá aqui, né, R$1 para você né, comer. Cara, às vezes as pessoas que estão aparentemente bem são as pessoas que mais precisam. E aí, ao invés da gente abençoar, manifestar o reino na vida daquela pessoa, a gente começa a criticar. Ah, porque fulano tem esse tipo de comportamento. Às vezes ele está tendo esse comportamento porque falta Deus entrar naquele coração e transformar por completo a pessoa. É isso. Então daí só, você falou ali, Deus já estava usando até o cara. Não tinha nenhuma comunhão com Deus. E aí ele simplesmente veio, não, cara, confirmação, vai, vamos atrás. E aí você tem ideia, né? Tinha um rapaz que tocava pagode comigo e ele ia no Bola de Neve. E eu sempre vi ele postando. Então, cara, o quanto é importante, né? Às vezes a gente acha assim, vou ficar postando. Esses dias atrás eu postei uma foto. Eu tava na igreja, tirando uma foto minha lá com uma pose de adorador, assim, sabe? Essa aqui ou não? Não, eu tava conversando assim. E aí eu tava aqui pose de adorador e eu postei, irmão. Eu postei, porque quando eu tava com a lata de cerveja na mão, eu postava, não tinha vergonha. Nossa. E aí eu postei e coloquei isso sobre a fé. É manifestar a tua fé. Eu tenho
convicção, cara, que Jesus me ama e Exato. é esse amor expresso ali. Eu estava rendido, com os braços levantados, uma demonstração de que, cara, Jesus é meu Senhor, hoje. Né? Então, quem posta foto aí com a cerveja, fica em Tá paz, tudo irmão. certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Só que eu, na época, não tinha vergonha de tirar foto bêbado, fazia vídeo, mandar pra todo mundo, falar um monte de palavrão nos vídeos e tava tudo certo. Então, eu não vou ter vergonha também de manifestar a minha fé, né? No amor que eu tenho por Deus. Sabe o que me faz pensar nisso, na sua fala, Jonathan? É assim, que existem várias formas de manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus, né, não é só ir lá e chamar a pessoa para ir para a igreja, mas talvez fazer uma postagem, né? Sua lá no culto, sua lendo a palavra, talvez é mandar uma mensagem, perguntar se alguém está bem, abençoar alguém com uma cesta básica, abençoar alguém com dinheiro, sendo exemplo. Eu acho que, assim como a gente é um exemplo dos nossos filhos, a gente precisa ser exemplo para as pessoas, porque por mais, sei lá, inferior que você acha que seja, mas você não é inferior, né, porque Deus é contigo, mas assim, existem pessoas que confiam em você, que se apoiam em você, pessoas lá no trabalho que olham para o Giovanni e falam, cara... E veem você, assistem. Exatamente, eu quero ser igual ao Giovanni. E tá sempre olhando ali o Giovanni, o comportamento do Giovanni. Então, existem várias formas de manifestar o reino. Então, a gente precisa, no nosso dia a dia, manifestar, não ter vergonha, não ter medo. Nas minhas orações, eu sempre falo assim, Deus, que eu não segure a glória, que eu fale para quem o Senhor me mandar. Sim. E a gente precisa viver isso, né? Sim. Todos os dias. E é bacana mesmo, porque existem várias formas de anunciar, né? Por exemplo, isso aqui agora é uma forma de anunciar o amor de Deus. Né? Está pregando o ministério, numa igreja e tudo mais, é uma forma de anunciar. O louvor é uma forma de anunciar. Né? Só que muitas vezes a pessoa fala, não, eu não vou fazer igual o Jonathan faz, ou como o Ju, como o Giovanni faz, ou outras pessoas grandes fazem. Mas não é para fazer mesmo igual, não é assim, é realmente no exemplo, no dia a dia, é nas palavras, né? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, quando a pessoa ela converte, a fala dela muda. Em vez dela falar um monte de palavrão, começa a falar graças a Deus, aleluia, obrigado a Deus. A fala dela muda. E essa fala, a pessoa fala assim, mas se eu não falar palavrão semana passada, não, agora eu tô crente. Aí o negócio, a pessoa percebe, poxa, eu quero ter uma vida igual a essa, né? E começa a manifestar a glória e o reino através de atitudes, né? E eu tenho certeza que talvez já aconteceu com vocês ou com alguém que está assistindo a gente aqui agora. Por exemplo, eu tô no carro, isso já aconteceu comigo, tá? Tô no carro escutando um louvor, som alto. Passa do lado de um carro, você dá uma baixadinha, assim, porque você não quer mostrar que você tá ouvindo louvor. Cara, não sei se já aconteceu com vocês. Meu cérebro automaticamente, vamos ver que você tá escutando um louvor aí, a Damares. Mas eu burlo meu cérebro, vou deixar a música alta. Por quê? Quando a gente tava no mundo, escutando lá um pagodinho, né, um sertanejo, cara, quanto mais alto, melhor. Então, é uma forma também de manifestar o reino. Às vezes a pessoa tá ali do lado do seu carro, cara, meio chororô, meio triste, passando por situações que você... 30 segundos, um áudio, uma música, ela tá ouvindo, pode ser... Uma frase, uma letra ali, você, entrou no coração da pessoa e você nem sabe disso. E manifestou a glória do reino de Deus. E aí, olha que louco, cara, isso aí. Realmente, né? A gente vai sair por aí com som alto, fazendo bagunça, blá, blá, né? Bora. Igual o Ju tá fazendo. Vou investir um som pesado. Só pancadão gosta agora. Mas assim, realmente são oportunidades que Deus aproveita para falar para tocar o coração, né? Primeira coisa, diante de tudo, e serve para todos nós aqui. Nós precisamos ser realmente somente esse canal. Só o canal. Porque quem convence é o Espírito Santo, quem faz a transformação é o Espírito Santo. Tá à disposição, por exemplo, deixando o rádio alto, igual o Ju tá deixando aí, perturbando os vizinhos, que eu sei que ele mora lá no prédio lá, então já tá sabendo o que tá pegando, tô brincando. Mas sim, realmente é anunciar esse amor de Deus de diversas formas, mas com disposição. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse eis-me aqui, me envia-me a mim, pode ser através de num bate-papo, num testemunho, ou na hora do almoço, ou tá num banheiro ali, qualquer coisa, no momento que surgiu a oportunidade de falar do amor de Deus, fala do amor de Deus, que Deus tá aí. Amém. E aí, para concluir a história, né, o importante, né, o cara postou e eu via lá, eu sabia que ele ia no Bola de Neve, então eu sabia, eu já estava assistindo ele, né, por isso que é importante a gente fazer esse tipo de coisa. Eu mandei uma mensagem, você vai no Bola de Neve ainda? Vou. Então, cara, passa aí no horário do culto, me pega aqui, vamos junto. Louco. E aí ele falou, não, vou começar a postar você, ele até... Desacreditou. Falei, você, mas o que tá rolando? Eu falei, monte, fala no carro, a gente estiver indo. Ele passou lá, contei, ele já viu, ele já pegou, né, que Deus estava fazendo uma obra ali, e enfim, fomos conversando, chegamos no culto, cara, eu pisei o pé no Bola de Neve, eu comecei a chorar, cara. Ninguém me falou nada, irmão. Eu só entrei choro, e não tinha ranger de dentes, era só alegria. E aí aquele, meu Deus do céu, e aquela choradeira, e eu falei, o que
tá acontecendo, cara? Que é isso? Que Você isso, chorar cara? de jeito? Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tô sentindo, né, cara? E, cara, não lembro de uma palavra do pastor, você acredita? Olha que loucura. Não lembro o que ele pregou. Mas no outro, eu lembro que no final do culto, só lembro que ele falou o apelo, né? Falou, quem quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Mas na hora, já saí correndo lá, entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. E aí eu lembro perfeitamente quem estava ministrando louvor no dia era o Douglas Ramalho, que a gente entrevistou. E no nosso projeto, na direção certa. E aí ele cantava uma música que dizia assim, vem queimar, consumir tudo que sou para a glória e teu louvor. Nossa. Cara, esse cara cantando aquilo uns 10 minutos, sem mentira. E aí eu literalmente senti o meu corpo queimar, assim, eu rendido ali, chorando e queimando. E aí eu entendi, cara, queimando todo o pecado do cara, toda a culpa, toda a acusação, todo o julgamento, todo aquele fardo pesado que eu tava carregando nas minhas costas. Saiu, a hora que eu levantei, eu falei, cara, que é isso, velho? E aí eu já voltei, sabe, outra pessoa mesmo, eu já vi que naquele momento ali, eu já me converti. E foi um culto muito louco, assim, porque tinha uma galera subindo, assim, no altar, os pastores, assim, oravam, os caras caíam no chão, eu falei, cara, onde eu tô? Falei, que loucura, velho. Eu não fui, fiquei com medo, cara. Vai que eu caí, que tom é esse aí que a galera tem? Daí, depois que eu entendi, eu ficava torcendo pra ter e não teve. Perdeu a oportunidade. Deixa eu dar um spoiler, né? Se você chegou até aqui e tá nos assistindo, deixe seu like. Opa! Aí, Ju! A gente esquece, cara. Compartilhe com seus amigos, ajude essa mensagem a chegar mais longe. Manifesta o reino aí com seus amigos. Mas dá um spoiler. Se você chegou até aqui, fica até o final, que no final, esse cara aqui, ó, vai mandar um louvor pra gente. Ô, louco! Vai tocar um louvor. O violão já tá ali mesmo, glória a Deus. Então fica com a gente até o final. Glória a Deus. E aí foi essa mais ou menos a experiência, né? Que tive na minha conversão. E aí que entra, né? Agora que nós vamos começar a mensagem do manifestar o reino. Porque aí então o evangelho chegou na minha vida, né? Vou de uma forma bem aplicada, né? Como aconteceu comigo. Então, passei por aqueles 4 passos, né? Reconheci Jesus, os pecados foram perdoados, entendi que eu tinha acesso ao Pai mesmo, com todas as minhas falhas, podia ter uma comunhão com Deus. E aí vem um ponto aqui, ó, que está em Lucas 17, 20 e 21, fala assim, ó, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Forte, hein? Isso é muito forte, porque daí depois que você entende, uma vez eu até tive a oportunidade de levar uma palavra, e aí eu tava nessa, não, vou falar sobre buscar a Deus, sobre buscar a presença de Deus, ser cheio de Deus, né? E aí eu orando e tal, e a mensagem eu ia levar e tava com essa convicção. Até falei pra minha esposa, falei, não, tô sentindo, o povo vai ser batizado no Espírito Santo, vamos virar um Huawei, né? Vai virar manto. E aí no dia que eu ia levar a mensagem, na hora do almoço eu fui orar, e aí comecei a perguntar pra Deus, Deus, faz sentido isso, né? Isso que o Senhor quer falar mesmo? Me mostra, confirma. Eu comecei a orar e comecei a ler em Atos, quando vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles, na sequência, já começam a ministrar. O poder do Espírito Santo já veio sobre eles, a ponto de eles chegar na frente do templo, tá lá o paralítico na porta, e a Bíblia diz que estava há anos lá, e aí Pedro chega para ele e fala o quê? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então não é sobre buscar a presença de Deus, aquilo que Deus falou comigo, é sobre saber o que você carrega. Você carrega a presença de Deus. Como manifestar o reino? Então, quando você entende que Jesus é o Salvador, você já se converteu, o Espírito Santo está dentro de você. Deus não habita nas paredes da igreja, num templo, né, como a Bíblia dizia ali, nos tempos antigos. Não é ali, está ali na tenda, né, no Santo dos Santos. Irmão, ele habita hoje dentro de você, dentro de nós. E olha quanto poderoso você entender que Deus está aí dentro, cara. Porque daí você para de oferecer aquilo que você tinha. A partir de agora que você carrega Deus, você passa a entregar a vida. Você pode entregar, cara, milagre, curas. O cara levantou e saiu andando, paralítico, que anos. E aí as pessoas que estavam com as mentes fechadas, sem entender que Deus morava ali dentro delas, elas só entregavam dinheiro, que era só aquilo que elas tinham para oferecer. Só pode dar aquilo que você tem. Então, quando você está cheio de Deus, você tem que dar a Deus, irmão. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, a gente tem essa comparação, porque veio aqui, não sei se encaixaria, tá? Eles davam o que eles tinham, né? Que é aquela questão realmente da oferta e tudo mais.
Quando Pedro ofereceu para ele a cura ali, o milagre, estava dentro dele, então ele ofereceu quem ele era. Exatamente. Isso aqui sou eu. O que eu não é somente o ter, mas é a questão do eu manifesto a presença de Deus. Isso sou eu. Está em mim isso aqui, né? Porque tem outras passagens também que o próprio Pedro, que a própria sombra dele curava, não é isso? Tá lá na passagem lá. E aí, então peraí, não era o que ele tinha, é o que ele era, né? Você concorda com isso ou não? Sim, com certeza. Mas é pela convicção dele saber que ele carregava Deus. Porque nós mesmos, né, um tempo, faz 6 anos que eu me converti, como eu falei. Vocês provavelmente devem também ter uma experiência, já uma certa caminhada. Tem 40 anos de conversão. E tem momentos, cabelo que revela a idade. Então, mas tem momentos que a gente não acredita nisso, irmão. Quando a gente vê uma pessoa, um paralítico, a gente não tem coragem de orar. Sim, cara. E se Deus não curar? Irmão, exato, é o medo. É o medo, exatamente. Se Deus não curar, ele continua sendo Deus. Você não fala que é crente, você fala não sei o quê, então ora e faz. Sério, cara, existe. Mas essa afronta, assim, de verdade, não sei com os irmãos. Eu já vivi isso, tá? Não é o outro irmão que vai falar. É aqui, cara. É a falta de fé. Começa a bater aqui em cima na mente, já falando. Não, e se orar e se ele não levantar? Se não for curado? E se orar e. Porque sabe o quê? A gente fica mais preocupado com o nosso ego do que com a glória de Deus. Cara. Porque senão o irmão vai olhar, nossa, mas então esse cara não tem nada de Deus, esse irmão aí não sei o quê. Irmão, não tem nada a ver com o teu ego, cara. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer. Se você orar uma vez não der certo, você ora de novo, você ora de novo, você ora de novo, você ora de novo. No final você até coloca, se Deus seja feito conforme a tua vontade. Se Deus aí curar, você fez sua parte, orou, e a responsabilidade agora não é que vai ser só Deus, né? Mas assim, a responsabilidade agora é de Deus. Sim. É ele que vai ter o poder. Você tem que ser o canal. Se o canal, se você não entra ali naquela brecha, parte, você né? não entra. Vou deixar de orar, deixar de fazer. Né? Exatamente. Exato. E aí, então, só para concluir daí, então, carregou, beleza. E aí, quando eu me converti, né, Deus já estava colocando no meu coração essas coisas assim, não, cara, então você agora carrega algo, você carrega uma mensagem, você carrega um amor de Deus, você carrega Cristo com você, né? Hoje já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, cara, se Cristo vive em mim, tudo aquilo que eu passei, eu posso fazer com que as pessoas também enxerguem. Eu posso compartilhar isso com as pessoas, elas podem ser tocadas. E eu tinha muito de manifestar Deus em todo ambiente. Logo que eu me converti, assim, eu já tinha essa convicção. Deus já tinha falado comigo. E eu fico muito grato a Deus por isso. Porque eu não me prendi na religiosidade, sabe? E aí, dentro da empresa, eu já vi muitas coisas. Vou contar alguns testemunhos, assim, né? De como manifestar Deus. Então, recebi o evangelho. Já entendi o que é. Já entendi que eu carrego algo. Né? O reino de Deus está dentro de mim. Agora eu vou manifestar. Eu cheguei a ter um dos maiores testemunhos, assim. Na época eu era supervisor. Nessa empresa que eu trabalhava, eu era assistente. Depois que eu me converti, alguma coisa aconteceu, eu passei a ser supervisor. Uau. E aí, como supervisor na empresa, eu falei, Deus, agora vai abrir processo seletivo, essas coisas. Então eu quero alguém que seja de Deus aqui. O Senhor vai colocar. E ir manifestando o reino, a minha fé, dentro da minha empresa. Eu não quero mais capacitado. Eu quero aquele que o Senhor quer. Aquele que o Senhor escolheu. E eu orava. Todo o processo seletivo eu orava. E aí foram 2 mais marcantes, assim, dos processos seletivos, porque foi coisa de louco, assim, irmão. Foi muito Deus, assim. E aí o reino pôde ser manifesto naquele lugar. Um deles, eu estava orando, fiz várias entrevistas, e aí o processo foi se estendendo, porque eu era uma empresa pequena, e aí eu tinha muitas atividades, eu não conseguia dar sequência no processo, né? Mas eu já tinha entrevistado algumas pessoas, o primeiro que eu tinha entrevistado, eu tinha gostado muito dele. E aí eu fiquei mais ou menos 1 mês e pouco, até concluir as outras entrevistas, porque eu não conseguia dar sequência, eu não estava conseguindo ser constante. E até no dia, inclusive, eu falei, cara, vou ligar para esse cara, agora já era, o cara já conseguiu outro emprego, já faz 1 mês. Falei, mas vou ligar mesmo assim. Liguei pro cara. Falei, fulano, tal, você já conseguiu emprego? Ainda não? Ele falou, não, tô desempregado ainda e tal. Falei, cara, faz o seguinte então, né, eu gostaria de fazer mais uma segunda etapa, agora é comigo e com o diretor da empresa, você vai sentar aqui com a gente, né, a segunda fase do processo e ele vai dar o aval para contratação. Né, tem você e mais outros candidatos, e você vem até aqui na empresa segunda-feira, 8h30, eu não vou, beleza. Aí eu orando, né? Ele tava orando, Deus fala comigo. No fim de semana, isso foi na sexta, no final de semana eu sonhei, cara, que na empresa, eu tava ali na empresa, e aí o meu diretor saía de uma sala, assim, tinha uma sala que era de vidro, assim, dava pra ver ele saindo, ele vinha até a nossa sala que a gente ficava, ele falou assim, cara, nós precisamos fechar logo esse processo seletivo, nós vamos fechar com fulano. Falou o nome do cara, assim, no sonho. Eu falei, amém. Comecei a pedir a Deus, né? Deus, por isso, confirma no meu coração. E fomos para a entrevista. Na segunda-feira, cheguei cedo, entrevistei o rapaz, esse que eu tinha ligado, e mais outro. Eu e meu diretor.
Na mesma sala, assim, como a gente tá conversando aqui agora. Esse rapaz que eu tinha gostado, comigo, a gente depois parecia que a gente tava aqui, ó, numa conversa tão saudável. Eu falei, esse é o cara, velho. O negócio fluiu tão legal, cara. Chegou com o meu diretor, o cara sumiu, velho. Travou, gaguejou, falou tudo errado. Falei, meu Deus, cara. Como assim? E era esse o cara que eu tinha visto no sonho. Falei, acho que esse sonho não é de Deus, não. O cara não fez a parte dele? O cara fez a parte dele, já era. Beleza. Aí veio o outro candidato, o cara top, ele respondia na lata. Meu diretor perguntava, ele tal. Eu falei, esse aí já levou, né? Já foi. Beleza. Daí passou um tempo, daí meu diretor sempre muito atarefado, ele falou, a gente, depois do almoço, a gente conversa. No período da tarde, daí chegou pra conversar comigo sobre o processo e tal. Cara, exatamente do jeito que eu vi no sonho. Uau. Exatamente. Ele saiu da sala, veio até a nossa sala ali, chegou e falou, não, nós vamos fechar com o fulano. Exatamente do mesmo sonho. Falou do sonho. Mas aí ele fechou o nome do cara, do que foi mal na entrevista. Do que era o que eu tinha sonhado. Top. E aí naquele momento assim eu falei, meu Deus, né? É a obra do Senhor, né? E beleza. Aí quando a gente contratou o cara, já estava trabalhando com a gente, aí eu falei, quer ver, agora que eu vou aproveitar, eu vou testemunhar pra esse cara. Falar, cara, sabia que você tá aqui porque Deus quis que você estivesse aqui nessa empresa? E já fui com os dois pés, já comecei a pregar pra ele, já falei do sonho, ele ficou impactado. E aí eu fiquei mais impactado ainda. Porque ele é um cara que veio do Pará, veio para Curitiba para estudar e começar a trabalhar na área dele, na área de sistemas, né? E se aperfeiçoar. No dia que eu fiz a entrevista com ele, então ele estava desempregado e não estava conseguindo emprego, né? Ele estava disposto a trabalhar com a gente. Um mês depois, quando eu liguei para ele, naquele período lá que passou todo aquele tempo, eu liguei para ele no final da tarde. Ele falou que ele estava na faculdade, chegou mais cedo, né, da aula, era 7 horas a aula, ele chegou uns 5h30, quase 6 horas, que estava chorando, falando que ia voltar embora, pro Pará, porque ele não conseguia emprego. Meu Deus. Caramba. E aí naquele dia eu peguei e liguei pra ele falando que ele ia pra ele lá na empresa lá fazer a entrevista. Deus. Então você vê, ele falou que ele tava quase passando fome, irmão. Meu Senhor. Pesado, hein? Você vê? Então, cara, o reino manifestou, irmão. Glória a Deus. O reino chegou e ele foi abençoado. Hoje, cara, o testemunho, esse rapaz eu falo, cara, a obra de Deus é muito grande na vida dele. Eu sempre falei isso pra ele. Cara, Deus tem um negócio na sua vida. Então, cara, sempre permaneça nisso, sabe? Entende? Essa semente que a gente lança, né? Eu sempre falo, cara, falo pra ele mesmo direto, né? Deixa germinar no teu coração, cara, porque Deus cuida de você. Olha o testemunho, cara. Você tá quase passando fome e você conseguiu um emprego na hora certa, cara. Então Deus não desampara, cara. E aí você vê, ele era um cara que não tinha comunhão com Deus ali. Não ia todo domingo na igreja, ele não fez nenhuma campanha, irmão. E foi abençoado. Sim. Você entende que o amor de Deus, o reino, é muito maior do que isso? Perfeitamente. E aí chegou para ele. E ele conseguiu, foi abençoado. Hoje, ele trabalha na IBM. É uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Que da hora. Você entende? E aí, fazer parte disso, eu sempre agradeço a Deus. Quando ele postou no LinkedIn dele que ele tinha ido para a IBM, cara, na hora eu agradeci a Deus. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu pude fazer parte daquilo. A gente pôde orar, eu orei com ele. A gente declarava palavras sobre isso, né? Sobre a vida dele, sobre prosperidade, que ele seria um cara próspero. E tem acontecido. Então é sobre isso, manifestar o reino. Deus, e aí o segundo, mais um testemunho para a gente, né, mostrar que Deus se manifesta em todos os ambientes, foi um outro processo seletivo que também foi bem semelhante. Oração, declarando diante de Deus. E aí tinha a empresa que eu trabalhava era no térreo, e aí no outro andar tinha uma outra empresa. Aí uma pessoa que trabalhava ali na outra empresa chegou com um currículo e me entregou. Falou, dá uma olhada, o currículo do meu irmão aí, tal, que é bom, não sei o quê, né? Sei que vocês estão com vaga em aberto aí. Beleza, vou dar uma olhada. Só que como eu já comentei, era muita correria, era coisa de louco, assim, os processos demoravam muito. Eu coloquei na gaveta, que eu tinha assim, guardava os currículos e deixei lá. E comecei a abrir o processo seletivo e esqueci do currículo do cara. Tava na gaveta. E comecei a olhar na Cato, a gente tinha aberto o processo lá. E aí comecei a ver, os currículos, o Juliano já deve ter visto lá. Aparece a aderência do currículo do cara, é bonitinho assim, né? Esse aqui tá mais perto do que você procura, então isso é legal. E comecei a olhar assim, passa, e comecei a selecionar as pessoas e os currículos, não sei o quê. E eu naveguei até a última página, cara. Eu fui até a última página, daqui a pouco eu olhei assim, o currículo do cara tava com quase nada de aderência. Só que eu abri o currículo do cara e era muito bom. Eu falei, cara, o sistema tá meio zoado, porque cara, tem tudo a ver com o que eu quero. Eu falei, não, vou ligar pra esse cara aqui. E liguei pro cara, não sei o quê, fiz o processo seletivo. Então. Daqui a pouco, no dia que eu fui entrevistar esse cara, ele chegou lá na empresa, cara, o bicho ficou vermelho, cara. Na hora, assim. Daí, antes da gente começar a conversar, ele falou, cara, posso falar uma coisa antes? Vocês têm problema com contratar familiar? Como assim?
Ele falou, não, porque minha irmã trabalha aqui em cima. A mesma mulher que tinha me dado o currículo. Nossa, cara. A mesma. E o currículo dele tinha ficado na minha gaveta. Meu Deus. E eu achei ele na última página. Última página. Meu irmão, Deus do céu. Na hora eu falei, cara... Daí parece que o Espírito Santo já falou, não, Pronto. Né, não, por isso que eu falo, não tem a casa. Eu te enviei. Não tem a casa, é propósito. Porque eu já estava colocando um propósito na mão de Deus. Falou, Deus, eu quero alguém do Senhor, mais uma vez, declarando, em oração, pedindo. E aí Deus já deu o sinal. Irmão, não precisa mais de confirmação que essa. Não foi uma casa, não foi cristocidência, né? É o propósito de Deus. Deus queria que aquele rapaz estivesse ali. E aí a gente fez, e realmente ele era, além de tudo, ele era muito capaz. Né? A parte técnica é muito boa. Enfim, acabamos contratando o cara e do mesmo jeito. Contei pra ele, falei, cara, teu currículo tá dentro da minha gaveta, cara. Te achei na última página, cara. É Deus que queria você aqui, irmão. Deus queria você aqui. E aí comecei a falar pra ele de Deus e eu vi que ele gostava muito de mídia, assim, sabe? Coisa visual, tal. Aí eu falei, irmão, baixa um aplicativo no teu celular aí, cara. Aquele da Bíblia lá, que aparece todo dia o versículo. Só que não aquele que vem só o texto, que vem imagenzinha, sabe? E o cara gostava muito de imagem. Daí eu falei, não, o cara vai curtir, porque aparecem umas fotos bonitas e vem o versículo. Cara, daqui a pouco o cara tava mandando todo dia o versículo pra uma lista de transmissão. Que doideira, cara. Um monte de gente, todo dia ele mandava, porque ele me colocou na lista e eu recebia. Recebendo a imagem. Ele, nossa, cara, que benção isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Então, irmão, dentro do trabalho, irmão. Sabe, é você se colocar à disposição. Deus, eu sei que eu carrego a presença de Deus. Então, onde eu estou, não é só aquelas palavras que a gente usa, não, ali é meu por direito, irmão. Perfeito. É para você manifestar Deus, o amor de Deus. As pessoas conhecerem a Cristo, conhecer a verdade, cara. A verdade, né, a Bíblia diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. O que é a verdade? É a palavra, irmão. É a palavra de Deus. Então, a gente manifestar, pregar, falar, sabe? Se você não sabe a Bíblia de cabo a rabo, não sabe as traduções, irmão, fala, Jesus te ama, cara, Jesus morreu por você. E conta a sua história, né, também, o que o Senhor fez na vida dele, né, toda a transformação, tudo que ele viveu, aí ele começa, porque a Bíblia também, ele tem muita instrução, mas ele também tem muito testemunho. Exatamente. O que o Senhor fez comigo, eu passei por isso, estava em determinada batalha, e é testemunho, são histórias, cara, de pessoas que venceram por causa que Jesus Cristo fez, ou que Deus manifestou, o Espírito Santo de Deus fez também. Então, conta o testemunho. Né? Exatamente. E aí isso chega para as pessoas e reflete. A gente não pode ter aquela... Sabe, a nossa perspectiva não é a mesma perspectiva de falar Deus. Das coisas de Deus, sabe? E não adianta a gente achar que a nossa perspectiva é a perspectiva de Deus. A gente vive num tempo, Deus vive em outro, irmão. Então, às vezes a gente pensa assim, mas eu fiz tudo isso, aconteceu tudo isso, preguei, né? Deus manifestou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o cara não está na igreja. Cara, a gente precisa tirar esse pensamento do cara, tem que estar na igreja, irmão. Como o Juliano já comentou, é importante, é claro que é importante. Não estou falando para você ficar desigrejado, tá? Procure uma igreja, seja pastoreado. Mas o que eu quero dizer é assim, a igreja é um ambiente de um ajuntamento de pessoas que compartilham da mesma fé. Perfeito. Pronto, nós aqui nós somos cristãos, né? Mas a gente vai na igreja intitulada evangélica. Sim. A gente vai na evangélica lá e é o lugar onde a gente manifesta a nossa fé, a gente cultua a Deus. Perfeito. A gente tem a palavra, a gente tem o louvor, enfim. Esse é o nosso culto a Deus. Mas o ser igreja, o manifestar ao reino, não necessariamente é dentro da igreja. Sim. Jesus não chamou a gente para ter um clubinho gospel onde a gente se reúne só com nossos amigos e aqueles ali são salvos e os que estão fora não. Jesus veio para aqueles que são os pecadores, os pobres. A Bíblia fala. Jesus veio manifestar o reino para essas pessoas. E todas as ações, os milagres de Jesus, nenhum deles foi no templo. Verdade. Até porque a gente pensa assim, mas eles estavam no templo. Mas no templo, na verdade, eles nem podiam entrar. Eu acabei de falar, não tinha a linha sacerdotal, eles não entravam, eles ficavam fora. Se você vê o desenho do templo, fica o templo em volta, é o átrio, que é o pátio. O pátio inteiro, assim. E os caras ficavam ali, eles faziam pequenos grupos, eles ficavam ali compartilhando. Jesus pregava ali, não pregava dentro do templo. Pregava fora do templo. E a gente cria. Realmente é a manifestação do reino. Exatamente. E eu mesmo tenho quebrado muito paradigma no meu coração, assim, de, cara, Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para isso. Manifestar o reino. Mas a gente cria essa linha assim, não, meu chamado é pastoral. Não, meu chamado, irmão, o teu chamado é manifestar o reino. Perfeito. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus em todos os lugares. A posição é o como já. Exatamente, também, né? É o vai serviço. Vai ser como pastor, vai ser como levita, vai ser o serviço, irmão. É o serviço, é a forma com que você vai servir. Perfeito. Jesus tem 5 ministérios, né? Apostólico, profético, pastoral, evangelístico e o de ensino. Jesus manifestou esses 5 ministérios. Ministério é serviço. Serviço, pode ver. Toda igreja tem um apóstolo, então dentro da igreja eles servem
com essas áreas de serviço. Né? O pastor ali para cuidar das ovelhas, o evangelista para anunciar para todo mundo, ele que traz o povo para a igreja, o profético, né, que vai ensinar ali, né, as palavras proféticas. Enfim, isso dentro da igreja, eu concordo. Mas o chamado, por isso que a gente tem que inverter, né? Mas todos foram chamados para quê? Manifestar o reino de Deus. Daí você não limita a um grupo seleto de pessoas, porque daí Deus vai alcançar todo mundo, através de todo mundo. Mas um negócio mais louco também, até aproveitando sobre isso aí, existe uma passagem, não é na Bíblia, não, eu acho que foi um livro, ou foi uma pregação que eu participei, que ovelha gera ovelha. Exato. Ovelha gera ovelha. Não é pastor que gera ovelha, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Então, assim, esse chamar, ele não é quem tá lá em cima que tem que chamar, é a ovelha que chama a ovelha. Exato. Faz sentido pra você? Muito. Com certeza. Muito. A gente não tinha ouvido essa expressão ainda. É a ovelha que gera ovelha. Gera ovelha. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. E o pastor tem que ter cheiro de ovelha, mas não gera ovelha. Não gera ovelha. Exatamente. E por isso da importância, de novo, né, da gente manifestar a glória de Deus, manifestar o reino, porque tem muitas pessoas que precisam da gente, né? Tem muitas pessoas que estão numa situação complicada, com dores internas, né, com problemas pessoais, e aí precisa de alguém manifestar o reino ali para aquela pessoa, para que ela seja curada, para que ela seja sarada, para que ela tenha um direcionamento, né? Top. Até aproveitando, Ju, de repente você que está em casa ou está assistindo agora nesse momento, nós temos um acompanhamento dentro do nosso Instituto Just Go, que é para pessoas que estão passando por depressão ou está tendo qualquer tipo de ansiedade ou coisa do tipo. Caso você se encaixe e perceba que precisa desse acompanhamento e tudo mais, eu, Juliana, minha esposa, também a Luana, a gente se coloca à disposição para ajudar você. Não sei se o Jonah também se colocaria à disposição, imagino que sim, o chamado já brilha no olho dele ali, não tem nada combinado isso aqui, no olho percebi claramente o brilho ali pelo amor, pelas almas e tudo mais, a gente se coloca à disposição, né? Eu acredito que o acompanhamento no caso de depressão é o segredo do sucesso, vamos dizer assim, é o caminho para vencer uma depressão, está no acompanhamento, porque a depressão, o que ela faz? Ela afasta, né, do meio, do grupo, né? Ela começa a sentir, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Então começa a se afastar do grupo, aí quando ela começa a se afastar do grupo, ela sente que não é importante, né? E aí cabe a nós, então, como servos do Senhor, envolver essa pessoa que está em depressão de volta para o grupo. E aí esse grupo faz com que ela vence isso aí. Isso é um caminho, uma coisa que a gente está fazendo, a gente se coloca à disposição, precisando, pode chamar, a gente com certeza vai servir ao Senhor através desse trabalho também. Amém, glória a Deus, que benção. Estava conversando e eu comecei a lembrar dessa passagem que acho que a maioria conhece, está em Romanos 14, 17, fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cara, às vezes a gente pensa assim, como eu falei, a perspectiva do nossa é assim, eu vou pregar para aquele cara porque ele está triste, que ele está depressivo, que ele está com problema. Aquele cara que aparentemente está sempre em alta, esse a gente exclui, né? E a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. E, na verdade, o vazio, várias vezes eu já ouvi essas pessoas falando e eu levo como verdade. Existe um vazio dentro do coração do homem que só pode ser preenchido com Deus. É do tamanho de Deus, exatamente. E as pessoas tentam colocar com bens materiais, bebida, vício, bens materiais, até a própria família, filhos, né? Colocam nesse lugar. Mas esse começa lugar, a idolatrar para ver se consegue cobrir, né? Cobrir, exatamente. Mas é do tamanho de Deus. É só Deus que pode cobrir. Quando encaixa ali, cara, acabou, a pessoa se sente plena. E aí, o que eu quero trazer de reflexão, né? Porque não é nem comida nem bebida. Não é algo palpável, como a gente já falou. Está dentro de nós. E aí uma coisa, como a gente pode pensar, né? Mas onde que eu posso manifestar o reino? Cara, se o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, se existe injustiça, se existe guerra, existe tristeza, eu posso manifestar o reino. Não precisa ver os três ali, né? Juntos, simultâneos. Mas às vezes em uma situação injusta, manifesta o reino. Isso significa que o reino de Deus não chegou naquele ambiente. Então, tô com uma discussão em casa. Mano, manifesta o reino. Manifesta o reino. Tem injustiça. Tá com guerra. Manifesta o reino. Qualquer problema, desavença, tristeza, a pessoa não precisa só quem está depressivo, às vezes está com um problema no dia ali, foi machucado, né? Eu trabalhava com um telefone, ligou lá, o cliente escrachou e aí você ficou... Tristeza. Irmão, você não tem alegria, manifesta o reino. Porque o reino é a alegria do Espírito Santo. Então é isso, é ter essa percepção, sabe? De que como que eu posso manifestar o reino?
Se faltou justiça, faltou paz, faltou alegria, é ali que o reino tem que chegar. Perfeitamente. Coloca Deus em tudo aí que vai dar certo, né? Exatamente. E isso aí, como que faz essa manifestação? Vou até fazer essa pergunta para você. Como que seria uma manifestação, então, do reino nesse momento aí, por exemplo? Tá faltando justiça, tá faltando paz, tá faltando alegria, por exemplo. Como que faz para fazer essa manifestação do reino? Cara, basicamente como Jesus anunciou, né? A primeira passagem que eu li ali, Jesus anunciou: creiam no Evangelho, arrepende-se e creiam no Evangelho. Então nós temos que pregar, ponto. Isso não tem outra forma de você manifestar o reino sem pregar. E arrependimento não é choro. Sim, não é cair no remorso, né? Não é cair ali de joelho, chorei, nossa, estou arrependido. Não. Arrependimento é mudança de mente. Metanoia. Fazer a rota, né? Metanoia. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Romanos diz, né, transformados pela renovação da vossa mente, né, e esse é o culto racional, né, o culto agradável a Deus. Culto racional, olha que loucura, né, a gente fala de fé, como se fé fosse algo, né, sobrenatural. Mas, irmão, a Bíblia fala que o culto é racional, Perfeito. Então eu tenho que entender. Se eu não entender, né, tá acontecendo, enfim, mas o manifestar o reino é isso, é você pregar, para que a pessoa entenda que ela não está de acordo com a cultura do reino, a cultura do céu, o que Jesus espera de você, né? A justiça, a paz e a alegria. E você manifestar com oração, com a palavra, semear na vida dela. E fazer com que a pessoa entenda que ela tem que se arrepender. E não é forçado, irmão. Às vezes a gente pensa assim, como eu falei, eu lancei a semente e não aconteceu nada. Mas na tua visão, no teu tempo, não no tempo de Deus. Ali está germinando. Né? O reino de Deus mesmo não acabou ainda. Porque Jesus veio, o reino de Deus, ele lançou a semente lá, 2000 anos atrás. E o reino de Deus está aí. E só vai ser consumado quando ele voltar. Então o reino de Deus está aqui, está crescendo, está expandindo, está crescendo, está expandindo. E aí a gente tem que fazer parte disso. Então é a mesma coisa. Quando você manifesta o reino, não adianta você achar que da noite para o dia o cara vai ter a conversão de Paulo. E Paulo também tinha pecado, porque ele mesmo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Sim. O maior dos apóstolos, né, que todo mundo chama, ele é o todo mundo quer ser usado. Mais escreveu, mais escreveu. Ele tinha pecado, todos nós temos pecado, né? Sim. Só que a gente precisa olhar com essa perspectiva de que é uma semente que a gente lança e ela vai germinando. Você vai regando, um planta, outro, né? Um plantou, o outro regou, o outro colheu, e assim vai. Sim. E a gente vai fazendo a obra na vida das pessoas. Eu creio nisso. E gerar o arrependimento. E gerar o arrependimento não é você mostrar para ele, não, você está errado, irmão. Não, aí é acusação. Eu acho que o ser humano não muda. Quando você olha e fala assim, cara, você errou assim, 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 assado. Né? Pode ver com criança, parece que faz de birra, né? Continua fazendo, né? Às vezes você fala, não, vou fazer só porque ele falou. Sim, exatamente. Então você mostrar. Não está preparado para ouvir um não, né? Que está errado, né? Isso aí não. Exatamente. A maioria das vezes que eu tive uma mudança de mente, uma metanoia, foi quando eu estava ouvindo uma palavra, aí é a verdade, é a Bíblia. Irmão, se você não ler a Bíblia, se você não mostrar a Bíblia para a pessoa, também fica difícil. Sim. Porque daí você não vira um discurso teu. E não é sobre você, é sobre Jesus. Então é a palavra. Vira a sua opinião, né? Exatamente, não é a tua opinião. Cara, o que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia? Vamos pesquisar na Bíblia? Se você não sabe o que falar, irmão, vai na Bíblia, pesquisa, né? Igual esses comentários, não, sobre perdão. Foram atrás na Bíblia. Exato. Não, o que Deus fala sobre isso? Exato. Então, busque a luz da palavra, o que diz sobre esse tema, e aí exponha. Porque é isso que vai trazer o arrependimento. Já tive várias situações assim, de eu estar no culto, assim, ouvindo a palavra, daqui a pouco virou a chave e fala, meu Deus, cara. É isso, cara. É isso. Meu Deus, vou parar de fazer. Não é assim? Porque às vezes o irmão se converte, daí você fica assim, irmão, você não pode falar palavrão, cara, você é crente agora. Calma, né? Calma, velho. Putz, mas o irmão falou um palavrão ali, cara, misericórdia. Não. Tá desviado. Não, vai pro inferno, Jesus voltar agora. O irmão tá ouvindo música secular. Não. Irmão, calma. Tudo certo. Quem convence é o Espírito Santo, não você. Exatamente. Quando a gente se põe, é uma coisa que é muito forte, que Deus vem falando comigo há muito tempo. Às vezes a gente se coloca na posição de Deus. Quem fez isso foi o diabo, irmão. Ele tentou se colocar na posição de Deus. Como a gente faz isso às vezes? No julgamento. Deus é o juiz. A Bíblia fala que ele é o juiz. O justo juiz. É ele. Então quando eu me coloco na posição de juiz, eu estou tomando o lugar de Deus. E quem fez isso foi Lúcifer. Então você vê a queda é livre. Então quando você vê que quando a gente tenta o juízo com as nossas próprias mãos, o julgamento, falar, não, você fez errado assim, assim. Não, irmão. Para com isso. Né? Porque daí você está pecando mais com o irmão. Sim. Então, cara, é trazer a revelação da palavra para a pessoa, mostrar, cara, olha o que esse versículo diz. Perfeito. Cara, é justiça, é alegria, é paz, você é mais que vencedor. E também viver isso, né? Porque, por exemplo, você está falando sobre a manifestação, né?
Eu só consigo realmente falar que Deus traz paz, justiça e alegria se eu viver essa paz, Exatamente. essa alegria, essa justiça, Que o reino que é de no Deus dia está entre vocês. tá em nós, né? Até aproveitando aqui o processo de retorno, né, do Juliano voltar para a igreja, foi mais ou menos assim também. Foi soltando a semente, soltando a semente, Exato. soltando a semente. Foi violão, aí foi a célula, aí foi isso aqui. Hoje vamos estar aí pregando. E você precisava ter visto o Juliano pregando na célula. Precisava ter visto. A galera da célula vai lembrar. Chegou lá, foi uma bênção. Meu Deus do céu, de forma alguma. Mas chegou lá no momento final da pregação, Giovanni, faz um fundo musical. Eu já peguei o violão, tô lá, né? Aí tava fazendo fundo musical, aí de repente, Juliano, apaga a luz. Eu falei, rapaz, é hoje! É hoje que vai cair a unção, né? E ali, na verdade, ele viveu a oração que ele faz diariamente. Foi uma oração muito sincera. Foi uma oração clara. E ali teve a manifestação clara da presença de Deus. Pessoas começaram a se quebrantar, a chorar. E a célula era onde? Ali no... O lugar, eu digo, era uma casa? Era uma casa. Perto do aeroporto. Ali, mas sem chegar. Tinha púlpito? Não. Tinha gasofilasse? Não. Em círculo. Tinha banco de madeira? É um banquinho ali, umas cadeirinhas, todo mundo sentado da forma confortável, com as crianças brincando no fundo. E de repente a presença de Deus se fez extraordinária, né? Exatamente. E usando pessoas improváveis. Porque se o João olhasse para 3 meses atrás, eu não sei se ele se via, de repente, ministrando na célula. De jeito nenhum. E sabe o que é mais louco? Às vezes a gente tem não vergonha, né? Mas a gente não sente a vontade de manifestar o reino de Deus, né? Sim. Só que a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a se conectar com pessoas que também têm o mesmo propósito. Isso. Então, essa é a importância, né? Você não pode fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Não. Tem aquela frase, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, assim, você precisa levantar a mãozinha, você precisa ser diferente no teu trabalho, né? Nos teus negócios, no teu empreendimento, porque alguém como o Jonathan, alguém como o Giovanni, alguém como a Stephanie vai chegar, vai se conectar e falar, cara, eu curto as mesmas coisas que você. Então, você vai entender que você não está sozinho. Tem mais pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma ânsia, né, que você. Mas a partir do momento que você retém, as outras pessoas ao seu redor também ficam acuadas. E não recebem. Aquelas pessoas que precisam receber, não recebem. Exatamente, cara. O reino é esse, cara. O reino é assim, Deus é soberano. A vontade dele que prevalece, não a minha. Mas nós somos cooperadores, nós somos embaixadores, a gente participa do reino. Então, olha que, você imagina, que reino é esse, né? A palavra do rei que prevalece, certo? Então ele fala, não, é isso. Aqui, a palavra. Perfeito. É isso que vocês têm que seguir. Mas nós podemos pegar essa palavra e cooperar para que o reino se expanda. Perfeito. Jonathan, pra gente... como é maravilhoso isso? Perfeito, maravilhoso. Para a gente resumir aqui, para a gente concluir, né? A gente já está no finalzinho do nosso vídeo. Resume para a gente, para quem nos assistiu até agora, para gravar essa mensagem no coração, na cabeça. Dá um resumo do que é manifestar o reino de Deus. Receber Jesus, imprescindível. É o Espírito Santo que faz essa obra, mas você reconhecer o sacrifício de Jesus é imprescindível. Nesse momento é que você recebe o amor, você recebe a salvação, você recebe, a Bíblia fala que você é selado com o Espírito Santo, então o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Quando o Espírito Santo está aí dentro, você pode manifestar o reino. Pode e deve, na verdade, né? Você carrega a presença de Deus, né? Tem uma frase assim que eu já vi várias pessoas dizendo, né? Como é que vai ser quando a gente chegar no céu lá e conversar com Moisés? Ora, Moisés, como é que foi aquela tua experiência lá no monte? Meu Deus, né? Viu Deus lá, né? O único homem, né, que tinha visto. Saiu com a cara transfigurada, meu Deus. Aí Moisés vai olhar para nós e vai falar assim, agora você me conta como era morar com ele aí dentro de você. Como é que era viver com isso aí? Entende? Então Deus morar dentro de você. E aí você manifestar a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo, né? No Espírito Santo. É você viver com ele ali na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, na igreja. Sim, vai manifestar o reino lá dentro, lá sim. Às vezes Deus te dá uma palavra, foi um visitante que nunca teve uma experiência com Jesus. Deus te dá uma palavra, você vai lá e entrega a palavra para o irmão e Deus é glorificado nisso. Mas não podemos limitar a Deus. Acho que para manifestar o reino, você não pode colocar Deus dentro de um clubinho gospel. Eu uso esse termo porque senão a gente pensa que é só os crentes que são salvos, a geração eleita. E Deus não tem compromisso com lugar, com paredes. Deus tem compromisso com pessoas. Então não adianta a gente achar que é só na minha igreja, é só na igreja X, Y, Z. Placa nenhuma salva ninguém. É Jesus que salva. E a gente tem que manifestar o reino dessa maneira, unidos no mesmo propósito. Manifestar o reino
ganhar almas. Perfeito. Eu acho que é isso. Perfeito. Acho que esse é o resumo Ótimo. do manifestar o Gostaria reino. de fazer alguns pontos aqui, só pra gente então fechar. Primeiro ponto, agradecer demais, Jonathan. Glória a Deus. Irmão, gratidão de verdade pela disposição, pelo amor que você transmite, cara. Realmente ver brilho, ver alegria, cara, no Glória a seu Deus, rosto, no Deus. seu olhar. Aqui faltou Isso. o PR, Jonathan. Cara, eu acredito nesse propósito, acredito nesse chamado. Eu acredito que a gente precisa marcar um outro momento pra você vir cá contar agora sobre o seu propósito, né, de vida, como Amém. que tá o seu passo a passo com o Senhor hoje, né? Eu acho que é a continuação, né, dessa manifestação do reino. Mas de verdade, gratidão, meu querido, gratidão. Amém. Eu Que o Senhor agradeço. possa estar abençoando você, sua família, toda a sua casa, os seus filhos, né? Que realmente eles possam continuar manifestando essa presença de Deus através de você, né? Que sejam exemplos como você tem sido também para o reino, tá? O segundo ponto, eu gostaria de lhe pedir para pegar o violão, que eu vou fazer um Amém. negócio diferente aqui. Amém. Não tem nada escrito, não tem nada combinado. Enquanto o Jonathan pega o violão, deixe seu like carinhoso, compartilha com 5 amigos, manifesta o reino de Deus aí pros seus amigos, pros desconhecidos também. Não pula o chefe lá, não pula as pessoas que trabalham com você. Não. Dá um enviar lá Sentiu que é pra também. ele. E deixa os seus comentários. Se você tem alguma sugestão de tema, se você tem alguma sugestão aqui pra gente, né, a cada gravação a gente tá melhorando, a gente tá mudando. Vai ser muito bem-vindo. Glória a Deus. O terceiro ponto, então, de repente você que está aí na sua casa e entendeu que essa manifestação do reino precisa também acontecer dentro do seu coração, dentro da Aleluia. sua vida. Eu quero te convidar a reconhecer Meu Deus. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Eu acredito que não importa onde, como, o momento, não é igreja, não é placa de igreja, é Jesus, é Deus. E Deus, ele está em todos os locais, ele está em todos os momentos. E ele está aí com você agora. E eu creio, em nome de Jesus, que ele está tocando em seu coração, está tocando em tua vida, tocando no seu entendimento, está indo nas suas necessidades, está indo aonde você precisa. E através deste momento, você compreendendo a manifestação do reino, a manifestação da presença de Deus, que ele possa chegar na sua casa, no seu coração, e você ser transformado e ser salvo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, não foi simplesmente pagar um preço ali, não, ele morreu porque você merece ser salvo. Eu mereço ser salvo, nós merecemos ser salvos. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deus, com a sua infinita misericórdia, entregou o seu único filho, o filho santo, aquele que era sem mácula, perfeito, para morrer por mim e por você, por todos nós aqui. E olha só, nós não merecemos tamanho amor, não merecemos. E mesmo assim ele se entregou. Então aí você, no seu lugar, na sua casa, agora, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos declarar a esse Deus que agora nós somos também filhos de Deus. Aleluia. Senhor, eu peço a Ti, Pai, para que o Senhor possa estar indo no coração dessa pessoa nesse momento. Meu Pai, que esse vídeo, meu Pai, pode chegar, meu Pai, a multidões. Possa chegar a muitas pessoas, Deus, que necessitam entender da manifestação do reino, da presença do Senhor. Tudo que nós estamos vivendo aqui é para a Tua glória. Tudo que estamos vivendo aqui é para o Teu louvor. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, entra no coração dessa pessoa agora e traga transformação, traga vida, traga, meu Pai, o renovo, traga, meu Pai, sobre ele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a justiça, a alegria e o reino do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa estar mostrando que ainda tem solução e que o alto preço que foi pago na cruz do Calvário é por mim e por meu irmão que está do outro lado, em nome de Jesus. Aleluia. Gratidão, Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Essa música aqui, eu escrevi ela e foi no momento em que eu estava refletindo muito sobre a ceia, sobre o sacrifício de Jesus, sabe? Amém. A ceia, para quem não sabe, né, que está aí do outro lado da tela aí, é o momento onde a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, onde a gente anuncia, né, um culto muito especial. E aí eu ficava naquele momento assim da ceia, umas 3 ceias, assim, sem mentira, durante 3 meses então, né, porque a gente faz uma vez por mês. Sim. E aí eu ficava, por quê? Por que o Senhor morreu? É o amor incondicional, né, que a gente já falou. E eu não conseguia compreender. E aí teve um dia que eu comecei a pegar o violão, assim, estava num momento espontâneo, estava fazendo essas notas aqui,
E aí Deus começou a ministrar no meu coração. É uma música que tem 3 frases. Só que são 3 frases que podem até resumir o que eu falei aqui sobre o reino e sobre esse amor de Jesus. Eu espero que você que está aí do outro lado, que você possa sentir desse amor de Cristo através dessa canção. Como eu senti, porque é um amor incondicional e Ele quer tocar no seu coração. Amém. Faça entender teu sacrifício, a maior prova de amor que nós já vimos. Nos faça entender teu sacrifício, a maior prova de amor que nós já vimos. Assim eu quero ser, meu amado Jesus. Oh, aleluia. E como você é, assim eu quero ser, meu amado Jesus. Ensina-me a amar, então ensina-me a amar, como o Senhor me amou. Então ensina-me a amar, então ensina-me a amar, como o Senhor me amou. Nos faça entender teu sacrifício e a maior prova de amor que nós já vimos. Aleluia. Nos faça entender teu sacrifício e a maior prova de amor que nós já vimos. Então ensina-me a amar, então ensina-me a amar, como o Senhor me amou. Então ensina-me a amar, então ensina-me a amar, como o Senhor me amou. Você é, assim eu quero ser, meu amado Jesus. E como você é, assim eu quero ser, meu amado Jesus. Nos faça entender teu sacrifício. Obrigado, Jesus. E a maior prova de amor que nós já vimos. Nos faça entender teu sacrifício. E a maior prova de amor que nós já vimos. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Nos faça entender o sacrifício. Obrigado, Jesus. A maior prova de amor. Aleluia. Gratidão. Gratidão, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado a Deus pela vida do Jonathan. Muito obrigado pela vida do Juliano. Aleluia. Muito obrigado pela Stephanie que está aqui nos bastidores, aqui gravando. Aleluia, Nós Jesus. vivendo esse Obrigado. momento também. Gratidão, Deus, pelos nossos filhos, meu Pai, que estão guardados nesse momento. Gratidão, meu Pai, pelas nossas esposas, a esposa do meu Pai e dos meus irmãos aqui. Gratidão, Deus. Gratidão ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. É até complicado terminar a gritar aqui, mas vou dar uma Glória a energia Deus. aqui. Vamos
Aleluia. Deus é bom. Então você que não é inscrito no canal, gostou? Irmão, eu vou falar com você a verdade, Ju. Eu tô emocionado, tô feliz, tô grato. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, Ju. Tá até aqui, ó, tá até preso. A voz não sai, né? Mas o Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, Ju. Maravilhosas. E que em nome de Jesus Cristo a sua vida também seja transformada, porque é a maior prova de amor que já existe. Foi o sacrifício de Jesus. E o propósito desse podcast, meu irmão, são 3. Eu vou compartilhar com você. Ó. O reino principal. O principal é o reino. Amém. Alcançar pessoas que estão sofrendo aí por depressão, ansiedade. Alcançar essas pessoas e levar o amor de Deus para elas. O empreendedorismo também. Trazer um pouquinho de ideias, negócios, né? Então vai ter algum momento sobre isso. Então o objetivo é esse. E se você se encaixa, continue conosco, porque o reino vai continuar sendo manifestado através do ProssigaCast, através da vida do Jonathan, através da vida do Juliano, através da minha vida, das nossas famílias e através de você. Aleluia. Que se inscreve, compartilha e tamo junto. Fechou? Forte abraço. Quer falar alguma coisa para finalizar, meu querido? Sem palavras, irmão, agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez quero declarar que Deus está nesse negócio. É impressionante sabe, você comentou do brilho nos meus olhos, mas eu também sinto isso em vocês e no prazer de vocês estarem fazendo esse projeto, que realmente é para alcançar vidas, né? É alcançar pessoas, é manifestar o reino, e eu quero declarar que isso multiplica, que Deus vai tocar as pessoas, como a gente falou aqui nos bastidores, né? Não é pela quantidade de likes, não é pela quantidade de seguidores, mas é o quantas pessoas vão ser alcançadas e elas vão manifestar o reino. Elas vão entender do amor de Cristo, vão levar isso, famílias serão restauradas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, Jesus será glorificado por esse projeto. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Muitas pessoas, e quando a gente pensa em muitas, não precisa necessariamente vocês alcançarem multidões, às vezes um irmão que está ali foi convertido, ele vai alcançar milhares e milhares. E não é sobre o número, é pela quantidade, são testemunhos que serão gerados. Então, se você está sendo tocado por esse projeto, manda mensagem para eles, porque edifica a vida deles. Isso. Eles vão incentivar eles a continuar. Exato. Então, eu já vi os vídeos de vocês, eu quero incentivá-los, continuem, né? Discípulos que fazem discípulos através da vida de vocês. Amém. Realmente. Até o Ju vai fechar aqui. O Ju, você fecha. Eu não consigo fechar. Se deixar, a gente fica. Vou. Mas assim, irmão, de verdade, Jonathan, se a gente alcançar uma pessoa, glória a Deus, já fez valer muito a pena todo esse investimento, todo esse tempo. Uma pessoa pro Senhor. Mas assim, quando eu falo isso, já vem na minha mente assim, não vai ser só uma. Não vai ser só uma. Amém, eu creio. E que seja tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Amém. É isso. Amém. Jonathan, Ô, Ju! Vai, Ju, fecha. Bora, vamos encerrar. Fecha, Ju, porque senão não vai. Gente, esse foi mais um ProssigaCast, série Convidados. E agradecer imensamente o irmão Jonathan, obrigado. Valeu, irmão. Obrigado, hein? Giovanni, meu parceirão, a Stephanie que está nos bastidores. De novo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E bora manifestar o reino. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu. Tchau. Tchau. Ou você quer que dá uma introdução aqui? Make off, já coloca uma música aqui. Vai aparecer. Nosso patrocinador. Vai aparecer. Bora. Amém.